Paz e graça, paz e graça. Seja bem-vindo, amado internauta, ao seu podcast FéCast. Para quem não me conhece, meu nome é José Maria. Sou o anfitrião desse programa feito especialmente para ti, com o único objetivo de edificar a sua fé e levar a mensagem de Deus para mais longe. Um agradecimento muito especial a todos que têm seguido a nossa página, a todos que têm partilhado os nossos vídeos. Partilhem mais para amigos e familiares. Permita que essa mensagem do nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais almas. Também queremos agradecer ao nosso parceiro, a Output Comunicação Mais, que tem nos dado uma ajuda para que esse conteúdo chegue até você. O nosso convidado de hoje é um convidado muito especial. Para quem é evangélico e está atento às redes sociais, deve já ter visto a cara dele. Ele tem uma presença muito forte nas redes sociais e é um convidado bastante especial. Com todo o prazer, hoje recebemos o pastor João Penicel. Pastor, seja bem-vindo. Muito obrigado, a paz do Senhor a todos os telespectadores. Haja luz e graça e também agradecer o convite. Que Deus abençoe a todos. Amém. Muito obrigado. Para quem não conhece, em breves palavras, pastor, pode se apresentar? João Miguel Penicel, pastor, pregador da palavra, eu acho que é o essencial. Amém, amém, amém. Amém. Pastor e pregador da palavra. Hoje vamos conversar com o pastor. O nosso tema de hoje é poder da oração na família. Pastor, por que oramos? Por que devemos orar? Temos que orar porque a oração é indispensável na vida do crente. A Bíblia, no Marcos 1, versículo 35, diz que o Senhor Jesus acordava de madrugada, ia a um lugar deserto e ali orava. Começamos a entender que a oração ela não só é feita para quem tem necessidades. O Senhor Jesus não queria casar, não queria ter filho, não queria ter emprego, não queria um bem em si material, visível, mas ele acordava de madrugada para orar. Isto é, por intermédio da mesma oração, ele mantinha a sua comunhão com o Pai, se abastecia, ele se conectava a Deus por intermédio da oração. Então entendemos que aquele todo o sucesso que o Senhor Jesus teve de revolucionar o mundo, até mexer o calendário do mundo, andar por cima da água, mortos a serem ressurretos, impactar o mundo com a sua mensagem, que já está no mundo há 2000 anos atrás, mas não perde força. Entendemos que a fonte, uma das fontes dele, era a oração, porque ele a fazia de madrugada. Antes de qualquer coisa, ele buscava a presença de Deus. Por isso que a oração é indispensável, por intermédio dela, nós buscamos, nos enchemos de Deus. Aleluia, amém. Pastor, fala algo me despertou a atenção. O horário da oração é importante. Orar de madrugada faz diferença? A diferença que faz quando você ora de madrugada é que essa hora é uma hora muito silenciosa, muito privada, não tem muita agitação, porque a oração, ela para ter sucesso, uma das coisas indispensáveis é a concentração. Por isso que a gente ora de olhos fechados. Não porque o irmão ou a irmã não pode orar de olhos fechados, mas quando você pode orar de olhos abertos, mas quando você fecha os olhos, te ajuda a se concentrar, se desligar daquilo que te rodeia, conectar-se com Deus por intermédio da oração. Então aquela hora de madrugada é uma hora silenciosa, aonde a maioria está descansada, e é um momento propício para você ter uma concentração profunda para com Deus. Por isso que a madrugada ela faz muito sucesso para além, porque a palavra do Senhor diz-me: buscai-me de madrugada, me acharei. Mas também a madrugada, para além daquilo que a palavra do Senhor diz,
a concentração ela está no extremo na madrugada. Aleluia. Pastor, e o que acontece com aquele que não ora ou quando a gente deixa de orar? Quando a pessoa não ora, tem a sua vida espiritual apagada. O apóstolo Paulo gastou um versículo em Tessalonicenses para dizer: orai sem cessar. O Senhor Jesus, quando esteve prestes a ir à cruz, disse aos seus discípulos: orai para que não entreis em tentação. Quando a pessoa não ora, ela está em perigo, tem a sua vida espiritual totalmente apagada. Não existe comunhão com Deus sem oração. Não existe um relacionamento profundo com Deus sem oração. Não existe crescimento espiritual sem a oração. Não existe desenvolvimento na sua vida espiritual sem oração. Falamos aqui de um reino que abalou o mundo, que é o reino de Salomão, que desenvolveu o seu reino até que a prata era tanta como se fosse pedra. Mas o que mudou o reino de Salomão é a oração. Quando Deus diz: pede o que você quiser, e ele pediu a Deus sabedoria. Então, a oração revolucionou o governo de Salomão. A oração é tão poderosa que por Josué travou a bola. Diz que o mundo é uma bola que gira em torno do sol. Quando Josué orou, parou o sol, significa que parou o globo pela oração. Então a oração é uma ferramenta muito poderosa que ninguém devia distanciar-se dela. Sem oração não há sucesso, não há vida, não há comunhão com Deus. Por isso, quem não ora, suicida-se. Aleluia. Pega isso aí em casa. Quem não ora, suicida-se. Pastor, como é que a oração transforma a oração diária, aquela oração que a gente faz, o que devíamos fazer, transforma o ambiente familiar? Ninguém vai a Deus e vê de como veio, de como foi. Sempre que você vai à oração, esteja seguro ou segura que alguma coisa em você mudou. Quando você já tem experiência com a oração, você já sente sede de orar. Tá vendo? Quando já és uma mulher e um homem de oração, já não vais orar porque queres pedir algo. Já sentes sede, o teu próprio espírito cobra para você orar. E você vai lá, dobra-se, ora. Por isso que eu não tenho determinado a minha experiência. Eu não determino que ore por tempo X. Eu digo, ore até que você se sinta satisfeito. Existe uma satisfação quando a pessoa ora, porque existe uma comunhão, a descida do poder de Deus sobre você. Quem tem experiência na oração já sente, ao ser da oração, que eu estava a orar. Sente aquela satisfação, sente aquele toque do Espírito. E aonde Deus desce, o ambiente muda. Se nessa casa vives de oração, vives, torna-se o lugar onde Deus se move. Não tem como o ambiente da família não ser mudado, enquanto é o lugar onde Deus desce. Aonde se ora é onde Deus se manifesta, é onde os céus se abrem. Então, se essa família tem os céus abertos, não tem como se manter na mesma, realmente essa família se torna um pedaço do céu, porque os céus têm visitado essa família constantemente por causa das pessoas que estão lá e oram. Aleluia. Então, podemos entender, pastor, que onde há contendas, onde há conflitos, falta oração? Também falta oração. Para além da oração, também falta o caráter, né? A oração, ela é muito indispensável na vida dos que creem em Deus. Quando você ora na sua casa, a sua casa, ela espiritualmente está sobre chamas.
sobre o fogo. Existe um fogo que a terra não tem. Aquele fogo da sarça, onde a sarça ardia e não se consumia. Aleluia. Aquele fogo do Pentecoste, onde se via labaredas de fogo em cada cabeça. É interessante que quem carrega esse fogo não queima, mas ele está lá a arder. A própria sarça também, ela ardia e não se consumia. As carroças e os cavalos que levaram Elias eram carroças, cavalos de fogo. Estão a arder, mas é um fogo que não é esse terreno que queima aonde está a arder. Este fogo arde e beneficia aonde está a arder. Então a casa que vive em oração, ela está sempre em chamas. E por estar em chamas, Satanás e seus demônios não têm espaço. Eu me recordo de Satanás ao se render à proteção que Jó carregava. Quando ele apareceu para visitar, ou na reunião dos filhos de Deus, Deus disse: visto meu servo Jó, ele diz: vi, tens protegido a ele, a sua família, os seus trabalhos e tudo quanto ele tem. Tens colocado um sebe, uma barreira sobre ele. Vamos lá ver. Jó era um homem de oração, tanto que quando os seus filhos fizessem uma festa, ele sempre os levava ao lugar de sacrifício para sacrificar pelos pecados dos seus filhos, dizendo: quem sabe que naquele banquete eles poderão ter pecado contra o Senhor. Então a oração, ela é indispensável. Cada um de nós deve se manter em oração. Oração, aleluia. O pastor, quando começava essa intervenção, falava da oração e também falou do caráter. Um homem de oração tem um bom caráter sempre. Tem o bom caráter, deve se moldar com a palavra, porque realmente é a palavra que nos leva à oração. Por que diz isso? Porque eu digo que porque a oração é um instrumento espiritual e ela é feita de quem tem fé. Hebreus 11, versículo 6 diz: importa que todos que se aproximam de Deus creiam que Ele é o galardoador de todos que o buscam, porque sem fé é impossível agradar a Deus, é impossível você atrair a Deus sem fé. Mas esta fé, ela nasce de você ouvir a palavra de Deus. Então, quem ouve a palavra, deixa a palavra operar em ela, realmente terá o seu caráter moldado. E quanto mais você ouve a palavra e ora, não tem como você se manter a mesma pessoa realmente. O seu caráter será moldado pela palavra e pela oração. Então, se a gente vive dentro da palavra, tememos a Deus pela palavra e vivemos de oração, realmente teremos nosso caráter, um bom caráter, e por conta disso teremos uma família saudável. Amém. Porque a unção, ela abre as portas, mas o caráter é que mantém a porta aberta. Amém. A unção abre as portas e o caráter mantém a porta aberta. Pega essa lição aí em casa. Pastor, quais são os benefícios espirituais para quem mantém uma rotina de oração? Grande dos benefícios é o maior. Você tem comunhão com Deus. Você chama Deus para você. Você se junta ao Espírito de Deus por intermédio da oração. Na oração, você se fortalece. Na oração, você se abastece. Na oração, você sente Deus. Na oração, você mata a sede com uma água que a terra não tem. Você vai para a oração miando, mas sai de lá rugindo como um leão. Não é por acaso que o Senhor Jesus, mesmo ele, para suportar a cruz, buscou a força na oração. Nem tudo a oração vai remover, mas na oração você vai ganhar forças
para suportar o que você tem que enfrentar. Porque há situações em que a gente ora atrás do socorro do alto. E Deus vê, te socorre, como fez a Josafá quando esteve numa grande guerra. Ele orou e Deus veio, socorreu a Josafá e o seu reino. Como fez a Esther quando estavam sentenciados à morte. Eles oraram e Deus mudou uma sentença. Mas há situações em que a gente ora, a oração não remove o problema, mas a oração te dará forças de você suportar o problema, o cálice. O Senhor Jesus, quando esteve prestes a ir à cruz, ele orou, diz: Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas o cálice não foi afastado. Ele disse: seja feita em mim a sua vontade. E por conta disso, o Espírito do Senhor, os anjos, vieram ali, lhe ajudaram, mas não foi afastado o cálice. Há situações em que, nesta terra, cada um de nós tem um cálice preparado para o irmão, para a irmã, mas na oração terás força. Por isso existe aquela oração que você diz: Senhor, me ajude a suportar aquilo que eu não posso mudar. Há coisas que a gente não pode mudar, mas na oração teremos forças para suportar, enfrentar e atravessar com sucesso. Porque o deserto não mata crente, o deserto prepara crente. Há situações que esse deserto, Deus o solta para te preparar para grandes coisas, haja luz e graça. Aleluia. O deserto não mata crente. É. Muito forte, pastor. Pastor, é importante orar em família, orar junto, marido, mulher. É importante. Ou o marido pode orar sozinho, a esposa de lado e os filhos de lado. É importante que se ore todos, mas também é importante orar sozinho. Significa que as duas orações não podem ser dispensadas. O Senhor Jesus, ele orava com os 12 e depois orava com os 3, que eram os seus mais próximos, Tiago, Pedro e João. E tinha também o mais proximíssimo, que é o João. Mas há momentos que ele deixava todos aqueles e ia orar sozinho. Porque há situações em que você, como marido, você como esposa, tem um assunto que queres tratar com Deus, se calhar que está a ver com o seu próprio marido, que tem a ver com sua própria esposa, que o irmão não se sentiria à vontade em abordar este assunto enquanto o marido te ouve. Há situações que cada um precisa de uma privacidade, sim, para orar. Estar à vontade, estar seguro e segura de que ninguém aqui está a me ouvir. Isso também é importante para a pessoa se abrir com mais segurança. Não porque isso é questão de infidelidade, não. Mas existe comunhão pessoal com Deus. Existe. Cada um de nós tem a sua maneira de tratar a Deus. Que há momentos em que quando você... Há pessoas que podem não entender o que eu vou dizer agora. Há momentos que quando você desenvolve a sua vida de oração, você precisa ter um silêncio aonde não queres ouvir nenhuma outra voz ao seu lado a te incomodar. Você precisa orar. Sabias que você pode entrar no espírito por intermédio da oração e também o entrar no espírito te fazer você ficar no silêncio. Você fica no silêncio, mas continuando no espírito. E é nesse momento que você quer ouvir também o falar ou a voz de Deus. E nesse momento, qualquer voz ao seu redor pode te atrapalhar. Porque é um momento íntimo e profundo entre você e Deus. Não sei se o irmão consegue me entender. Profundo. Entre você e Deus. Eu sei que esse nível é um nível grande que
Nem todos conseguem alcançá-lo. Mas a oração é você falar com Deus e dar espaço de também Deus falar consigo. Graças a Deus, eu sou um pregador da palavra do Senhor. Eu não acho uma palavra para eu pregar na Bíblia. Eu fiz cursos teológicos, fiz curso de liderança, leio vários livros, tenho assistido também a outras pregações dos outros homens de Deus, mas quando chega o momento de eu ir pregar em todos esses livros, esses cursos que eu tenho, não acho nenhuma palavra para pregar, não consigo tirar a palavra, mas eu preciso orar e Deus fala, e quando Deus fala, eu vou à Bíblia para sustentar aquilo que Deus já falou comigo. Mas isso só acho quando estou de joelho, quando oro, ou no escritório ou em qualquer outro sítio, fico em silêncio, me concentro para Deus falar. E nesse concentrar, não posso ouvir uma outra voz estranha, nem de esposa, nem de filho, porque é um momento muito íntimo. Então, podemos sim orar, marido, mulher, filhos, podemos orar nós, a família toda, assim pode orar também o casal, mas também você pode ter uma oração individual. O nível que o pastor está falando, eu entendo que já é um nível de conversar. De conversar. Não é só falar, não é só despejar a Deus, mas também dar tempo para Deus falar. E também ter ouvidos para ouvir quando Deus fala nesse nível. Ter ouvidos para ouvir, para que Deus fale nesse nível. Há outros que têm graça de ouvir uma voz, há outros que têm graça de você, na tua mente, quando Deus fala na tua mente, você sente que ele a falar, porque aquele impacto, existem coisas que no espírito não são explicáveis. Aquele arrepio, aquele toque do espírito, você vai sentir que é Deus falando. Porque é o momento em que realmente o Senhor fala. Eu me recordo de Daniel, quando houve uma incógnita na Babilônia, quando o rei Nabucodonosor, ele sonhou, teve um sonho que retirou a paz. Ele chamou todos os magos do seu governo, chamou todos para que decifrassem o seu sonho. Ninguém conseguiu. Pior, porque ele não contou o sonho. E quando eles dizem, Senhor, conta-nos, ele diz, não, se eu for a vos contar, vou abrir espaço para vocês mentirem contra mim. Importa que quem for a traduzir o sonho, me diga o que eu sonhei e qual é a tradução do sonho. Todos ficaram preparados, nem no reino do seu pai, dos seus avós, nunca aconteceu coisa similar. Ele ficou irado e mandou matar todos os cientistas e magos e religiosos do seu governo. Mandou matar, que houvesse uma chacina na Babilônia. É quando Daniel pede uma audiência para falar com o rei. Lhe permitem, e ele diz, peço-te, não mate a ninguém. Dê-me espaço de eu ir orar. Dê-me espaço de eu ir orar. O meu Deus, ele vai revelar o que o rei sonhou e a interpretação. Daniel convoca naquela noite os seus colegas para orar. Então, se ele só falasse, não desse espaço de Deus falar com ele, como ele teria a revelação do sonho e a interpretação? Por isso que a oração é uma vida que deve ser desenvolvida. É um nível. A pessoa não pode ser estática. A oração, cada um de nós ora ao seu nível. Quanto mais você ora, você cresce. Quanto mais você ora, você ganha experiência. Quanto mais você ora, você se torna amigo de Deus. Quanto mais você busca, ora, Deus também vai se revelando. Não é coisa que vai acontecer da noite um dia. É um buscar progressivo e constante.
Porque as pessoas, quando elas conversam, a sua amizade cresce. Casais, existem muitos casais que têm sérios problemas, mas a essência, o problema está na comunicação. Porque eles não se falam. Se eu vivo com o irmão na mesma casa, conversamos pouco, mas tenho um conhecido nos Estados Unidos que vivo com ele ou ela ao telefone a conversar. Quem está distante saberá mais de mim, porque converso com ela, do que quem está próximo de mim. Então, quem conversa com Deus, cada vez mais se torna amigo de Deus. Cada vez mais se aprofunda no conhecer a Deus. Cada vez mais o relacionamento entre esta pessoa e Deus cresce e chega a esse nível de Deus falar. É um nível que a pessoa alcança com a sua perseverança, com seu buscar constante. Importa também que esse nível, a pessoa tem que sair do nível de pedinte, de querer orar só para pedir, mas orar porque você sente falta do seu Senhor. Porque o primeiro mandamento é amar o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de todos os seus pensamentos. Quem ama sente falta. Quem ama deseja o seu amado. Então, se você ama a Deus, irá a Ele porque queres o buscar. Então, quanto mais você o busca, o vosso relacionamento cresce e Deus fala. Por Deus falar, Daniel parou uma chacina na Babilônia. Parou e realmente Deus revelou o sonho do rei, a sua interpretação, e por conta disso o rei até colocou o Daniel como conselheiro, governador, chefe dos governadores, e lhe encheu de riquezas, por conta de ter orado ao nível de desafiar um reino. O irmão já imaginou o que é um rei sentenciar morte? E é do nosso conhecimento que os reinos no passado, para matar não era problema. Não era problema. Qualquer sentença era mandar tirar a cabeça. Então, Daniel, ao desafiar o reino, é colocar à exposição a sua cabeça. Se ele não trouxesse uma resposta exaustiva, a cabeça dele dançava. Mas ele foi porque acreditava no Deus que ele busca, que o Senhor, meu Deus, vai falar. Por isso que é importante realmente que a pessoa ore e chegue ao nível de Deus falar. Aleluia. O pastor fala do exemplo de Daniel, de uma oração que cancela a sentença. A oração cancela a sentença. Na nossa vida, nós vemos pessoas que foram sentenciadas pelos espíritos. Algumas não conseguem conceber, ou algumas elas já até dizem: eu não posso conceber, eu não posso casar, eu não posso ter emprego. A oração, o poder da oração para cancelar essas sentenças de maus espíritos. Maus espíritos são demônios. Demônios são anjos decaídos. Um anjo, ele é superdotado mais do que um ser humano. O anjo, para se deslocar, ele usa a força da mente. Ele pensa no sítio e já está lá. O anjo atravessa paredes. Temos um exemplo do anjo que libertou Pedro da prisão. Não precisou de chaves para entrar na prisão. E ao chegar aonde Pedro estava, ele mexeu Pedro e Pedro levantou-se e as correntes que prendiam a Pedro caíram. E atravessaram 4 portas, Pedro seguindo atrás do anjo. No dia seguinte, encontraram as portas em que Pedro estava, todas fechadas, e cada porta com 4 soldados. Mas o recluso já tinha sido liberto. E quem o libertou é o anjo do Senhor. E demônios são anjos caídos. Apesar de serem caídos, eles continuam anjos, mas anjos das trevas. Seus irmãos estão entendendo? Estamos entrar já numa outra senda. Percebo. Estamos entrar já num outro episódio. Continuam anjos das trevas. Então, são espíritos que atravessam paredes,
são espíritos que criam acidentes, derrame de sangue. E há níveis de demônios que até criam acidentes entre aviões. Porque demônios estão em departamentos, demônios que respondem por bairros, por distrito, município, província, país, continente, até ao rei Satanás. Mas tudo isso são demônios distribuídos em todos os continentes. E o problema de demônios, temos que entender que não é um problema africano. É um problema global. Demônios atacam todas as raças, nacionalidades. Eles destroem vida de pessoas. São, na maioria, responsáveis pelas grandes guerras no mundo. Porque eles se alegram com o derramamento de sangue. É falta de conhecimento. A Bíblia diz que o que destrói o povo é falta de conhecimento. O facto realmente, existem pessoas sentenciadas por demônios a não ser mãe, a não se casar, com uma saúde deturpada, doenças sem diagnóstico médico, insônia, suicídio, dores de cabeça constante, aquecimentos nos pés, esfriamento entre casal, até chega ao nível de criar até impotência sexual no homem, onde o homem, quando se junta com sua esposa, é impotente, mas quando está fora é potente, porque eles são grandes destruidores de famílias, deprimem pessoas deprimidas, essa depressão causada por espíritos, pessoas que estão afogadas em vícios, e esses vícios causados por demônios destroem o caráter das pessoas, destroem o caráter de filhos, de marido, fazem muita sujeira, demônios. Demônios assassinam, demônios criam abortos nas pessoas. Demônios, eles não têm coração, nem têm sentimento. Quanto mais você chora, eles se alegram, eles dançam por cima das suas lágrimas, dançam por cima do seu sangue derramado. Não sentem dor. Por isso, ainda que você chore, ainda que você se vitimize, ainda que você culpe não seja ninguém, nem nada disso vai te libertar. Pessoas, por falta de conhecimento, se sujeitam a banhos com o objetivo de remover a imundícia que a pessoa carrega. Na essência, ninguém é imundo. É um espírito que faz com que esta pessoa seja descredibilizada. A pessoa, no setor laboral, a pessoa é olhada, ninguém acredita em você, ninguém confia em você, você não inspira confiança a ninguém. Tudo que você faz é reprovado. Se você presta um serviço, querem te pagar migalhas, porque toma na sua dianteira um espírito de desprezo. Por isso que há pessoas que são bons profissionais, mas são mal pagos, porque ninguém reconhece o esforço dessa pessoa, porque há uma força que toma a sua dianteira. E por falta de conhecimento, a pessoa sujeita-se a banhos. Pensa que aquele banho está a tirar as trevas ou a imundícia que a pessoa carrega. Enquanto que aquela imundícia é espiritual. Aquela água que você está a usar para se banhar não vai molhar um espírito, porque o espírito não se molha. Quem vai ficar molhado é você, e esse molhar não vai mudar a sua história, não vai te libertar. Então, a oração, ela liberta, porque quando você ora, desce um fogo espiritual, que é capaz de queimar essa força que te atormenta. O que é espírito é combatido no mundo espiritual. E a oração é uma ferramenta espiritual. É ela que faz o fogo de Deus descer. É por ela que temos línguas estranhas. É por ela que somos ungidos. É por ela que realmente somos libertos. Quem busca Deus com fé realmente é livre dos maus espíritos, porque demônios não residem num homem, numa mulher de oração. Aleluia. Muito forte, pastor. Pastor, como é que a oração pode resolver
conflitos familiares e trazer reconciliação. Principalmente esses conflitos que são causados por espíritos. Porque Satanás e seus demônios não têm família. E são inimigos da família. São inimigos do bem-estar da família. São destruidores, sem dó da família. Satanás não se alegra com o seu bem-estar e o bem-estar da sua família. Não é por acaso que o Evangelho se preocupa muito com a família. Diz, crê no Senhor Jesus, serás salvo você e a sua família. Por isso que Noé entrou na arca, ele e a sua família. Logo, quando saiu de Gomorra e Sodoma, Deus estava a salvar ele e a família. O Evangelho valoriza muito a família. É diferente dos demônios. Quantas pessoas fizeram pactos para terem sucesso na empresa, sucesso na sua carreira como um artista, mas para isso ele ou ela penhorou o filho, penhorou a vida de uma família. Eu ouvi aí um testemunho que vi no livro de um grande comandante do exército, aonde ele, quando ia à guerra, e a bala do inimigo não lhe alcançava, porque ele havia feito pacto com demônios para não ser atingido por uma bala. Mas se uma bala lhe atingisse, o membro de uma família dele morria. O membro da família dele morria. E ele ali saía triste a saber de que aqui alguém morreu. Me recordo também de um testemunho do irmão, esse achei lá na sofá, lá na beira. Era um grande tocador de guitarra. Ele tocava de uma maneira muito excelente. Mas depois ele viu que aquilo não basta. Eu preciso tocar. Quando eu for a tocar, virem colocar dinheiro à minha frente. E ele entrou numa pajota, fez aliança, fez pacto, para quando ele fosse a tocar, líderes, pessoas com cargos, colocassem dinheiro à frente dele, chorassem à frente dele. E realmente ele fez aquele pacto, e quando ele tocava, vinham pessoas, colocavam dinheiro nos seus pés, choravam nos pés dele, mas dias depois ele via que ele já não conseguia satisfazer a esposa. Já era impotente sexualmente. Tinha dinheiro, mas era impotente sexualmente. Então, quando ele volta e consulta, lhe dizem, eipa, sempre que você faz um pacto aqui, há um lado seu que deve pagar. Então, os espíritos escolheram o seu lado sexual como sacrifício do teu sucesso. Então, realmente, a oração, queridos, pode trazer um bem-estar na família. Pessoas que foram dados marido, mulher da noite, que estão condenadas a nunca estar com alguém permanentemente na vida, por poder da oração, podem se libertar dessa força do inferno. Pessoas que estão a se separar, vítimas de inveja, porque há pessoas que os seus casamentos estão a sofrer por inveja. E o invejoso, há situações que a invejosa, o invejoso, vai buscar forças espirituais para destruir esse casamento. Mas se este casamento tem uma vida de oração ativa, nenhuma ferramenta do inferno prospera. Então, realmente, a oração protege a família, livra a família, climatiza o ambiente da família, porque aonde se ora, Deus reside. E aonde Deus vive, há paz. E é importante que se ore dentro das famílias. Aleluia. Pastor, esse nível que o pastor fala de demônios, diríamos que foram mandados, que vão lá, decretaram essas maldições, essa pessoa precisa de ajuda na oração ou ela sozinha, orando, consegue se livrar desses maus espíritos? É que para você orar, a primeira ajuda que pode ser dado é da palavra do Senhor. Então, para você ouvir a palavra, tem que ter alguém que te fala da palavra. E por intermédio dessa palavra nascer a fé. E por intermédio dessa fé você poder orar. Então,
realmente na fase inicial da vida cristã, a pessoa precisa de orientações, de um instrutor, de uma instrutora. O perigo é que ultimamente tem tido instrutores que criam dependências aos seus instruendos. Eles fazem com que a pessoa que ele ou ela está a instruir dependa dela. Não é isso. É orientar a pessoa. Como o sacerdote Eli fez quando Samuel ouviu a voz do Senhor que lhe chamava. Samuel não conhecia o Senhor, mas estava na casa do Senhor. Foi chamado 2 vezes. Até que na terceira vez o sacerdote lhe orienta. Diz: agora, se ouvires a voz, diga, fala, Senhor, que o teu servo está escutando. Quer dizer, nós temos que orientar a pessoa a ir a Deus, não ela permanecer em nós. O grande erro é de nós pegarmos a pessoa, ela depender de nós. A dependência da pessoa é nas primeiras águas, nos primeiros dias de conversão, mas com tendência de quem está a instruir, desmamentar essa pessoa, reensinar a buscar a Deus pessoalmente, porque o véu do templo está rasgado. Todos nós temos acesso ao trono da graça. E salientar que é muito importante que o irmão ou irmã ore, porque os demônios te roubam aquilo que o dinheiro não compra. O dinheiro pode fazer um grande edifício, um prédio, uma casa espetacular, mas o dinheiro não compra paz. O dinheiro pode comprar alimentos, mas o dinheiro não compra o apetite. O dinheiro pode comprar a cama, mas o dinheiro não compra o sono. Então, são essas coisas que eles roubam nas famílias. Famílias que deviam ter grande sucesso, porque tem tudo para dar certo. Mas esses espíritos roubam aquilo que o dinheiro não pode comprar. E é de salientar que esses espíritos não têm medo de canudo de licenciatura, não têm medo do seu cargo lá no Estado, não têm medo da sua patência. São como aquela lepra que Naamã carregava. A lepra que Naamã carregava não respeitou que ele era um grande guerreiro. Naamã era temido pelas nações, mas a lepra não respeitou a patência nem o currículo que ele carregava. É o que acontece com esses demônios, não respeitam o teu currículo, tua carreira profissional. Eles entram na sua vida, sua família, para te envergonhar. Causam situações para te envergonhar. Se introduzem no caráter dos seus filhos. Há situações que os demônios atacam teu filho não porque querem você, mas não porque querem eles, querem você. São sequestradores espirituais. Como esses sequestradores também têm feito quando pegam uma esposa, pegam um esposo, pegam os filhos, querem o dinheiro da família. Demônios também fazem isso. Pegam um filho, destroem ele, só para envergonhar a família. Então, é muito importante que se busque a Deus dentro da família. Amém. Eu percebo que os demônios não estão para brincadeira. Nem tão pouco. E não estão de ânimo leve. Estão a atacar a toda força. Há necessidade. Qual é a nossa responsabilidade como crentes? Responsabilidade, explica mais. Responsabilidade para combater, para proteger as nossas famílias. A responsabilidade é muito grande. A partir da conversão genuína. Converter-se de verdade. Por exemplo, não é possível você ser liberto de espíritos, demônios, considerando que os defuntos, os seus defuntos são outras, adorando os defuntos, considerando os seus ancestrais como aqueles que te doam, que te dão a sorte. Porque isso aí é um ensino diabólico. Quem morreu, morreu. E a coisa mais grave é que as pessoas africanizam a adoração aos mortos. Dizem de que adorar os mortos é um assunto nosso. É algo de África, é africanismo. O curanderismo nos identifica a nós, porque é nosso. E eu te pergunto, manifestar nas escolas,
fazer covas, ser limites que as nossas filhas e irmãs fazem quando manifestam esses espíritos. É africanismo isso. Uma pessoa dormir e aparecer um espírito, violar a ela sentir que alguma coisa esteve aqui, a ter relações sexuais comigo, é africanismo isso. Já tive situações de pessoas que dormem vestidas e acordam despidas. Dormem com janelas fechadas e despertam com a luz acesa e janelas abertas. Por causa desses espíritos, é africanismo isso aí. É africanismo você ter uma vida privada por um espírito de xará. Um xará que não quer que você seja um motorista, por exemplo. Não pode conduzir nenhum carro. Não pode se casar. Não pode ter sucesso na vida. É africanismo isso. Queridos, queridas, se queres de verdade ser liberto, converta-se. Dá costa à adoração aos espíritos. Dá costas à idolatria. E busca o Senhor de verdade. Porque somente Ele é que liberta. Se buscar já Ele de todo o seu coração e pela fé nele, você vai ser totalmente liberto. Muita gente não chega ao nível de totalmente ser liberto, porque vivem misturando as coisas. Juntam essa adoração, adoram a mortos, a espíritos, adoram a demônios em nome de defuntos e também são frequentadores de igreja. Não basta. O que basta é uma conversão genuína. Dar costas. Tenho a parabenizar o Ministério da Saúde por aquilo que eles têm feito. Com todo o respeito que eu tenho aos irmãos que são seropositivos. Mas há um trabalho que o Ministério da Saúde tem feito para que não haja transmissão vertical. Isto é, os pais positivos tenham filhos negativos. É um trabalho que o Ministério da Saúde, parabenizo por esse trabalho, que estão a lutar de todas as maneiras, vai fazer o controle de modo que não haja transmissão vertical. Eu desafio aos irmãos, às irmãs, a fazermos o mesmo no mundo espiritual. Aleluia. Decida que a partir de você, nos meus filhos, não haja espírito de xará, não haja marido da noite, não haja espíritos de azares, não sei de onde, mas tudo isso vai começar com uma conversão genuína. A partir de você, desligue-se dessa herança que você teve dos seus pais e determine que a partir de você haja uma geração pura que só está conectada ao Senhor. Como disse Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Muito obrigado. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Pastor, eu queria que o pastor deixasse uma mensagem especial para aqueles que estão na casa do Senhor, mas nunca tiveram uma experiência com Deus, nunca ouviram a voz de Deus. A título, ao exemplo de Samuel, que estava na casa do Senhor, mas não tinha experiência com o Senhor. O que eu deixo é que sigamos o que a palavra do Senhor disse: orai sem cessar. Graças a Deus tive a graça de Deus me ungir, mas a unção que carrego não é fruto de impactação, como os outros irmãos têm feito. Não tenho nada contra. Os outros irmãos têm viajado atrás de impactação acolá, unção lá, unção lá. A minha experiência, a graça, a unção que eu carrego, eu não fui impactado, eu achei de joelho. Eu orei. Aleluia. Eu orei para o Senhor me ungir. Busquei em Deus os dons, a unção que carrego, de joelho em oração. Por isso eu só posso passar o que eu tenho, passo aos irmãos essa experiência. Busque a unção em Deus pela oração. E aquilo que você vai achar em oração, você vai ficar seguro de que o que você carrega é de Deus. Porque nem todos que dizem Senhor, Senhor herdarão o reino. Significa que nem todos que têm a unção é do Senhor. Então, a unção segura não é aquela que você acha de uma outra pessoa. É aquela que você acha de joelho. Você está seguro que aquilo que eu carrego é de Deus. Por isso, jovens, amados, busque a Deus a sua unção e a graça que você deseja. Aleluia. Aleluia. Pastor, eu queria que o pastor deixasse
uma experiência pessoal, uma palavra como a oração impactou positivamente a sua vida, o hábito de oração, uma experiência positiva? A oração, eu aceitei a Jesus aos 15 anos. Desde lá comecei a orar e eu fui batizado no Espírito Santo antes de ser batizado nas águas. Aleluia. Comecei a falar em línguas lá aos 16 anos. Graças a Glória a Deus, Deus. agora tenho 44 anos, nunca parei de falar. Glória a Deus. Eu amo meu amigo Espírito Santo. Então, eu busquei a Deus. Eu me recordo que a minha mãe, ela trabalhava aqui na hortofrutícola, era servente. Ela saía para trabalhar. Eu estava na escola secundária de Machazine na altura. Eu entrava às 7, saía às 12h10, 12h30 na escola. Eu decidi por mim criar regras de orar. Ao amanhecer eu orava. Ao voltar da escola às 12 eu orava. No final do dia orava. Então vivi orando. Eu comecei a pregar a palavra jovem, já batizado no Espírito, sentindo a graça que carregava lá na oração. Por isso a oração, ela é meu amigo. Até hoje sou pai de filhos, sou casado. Ainda abandono cama, abandono esposa. Vou me trancar para falar com Deus, porque não existe João Penicela sem oração. Amém. Amém. Não existe isso, Amém. não existe. Isso está fora de cogitação. A oração é a minha força. A oração é a minha bomba de combustível. É lá onde eu me abasteço. É lá onde recarrego minhas baterias espirituais. É a oração que me tornou o que sou. Não sou nada, mas aquela coisinha que eu sou é por causa da oração. Aleluia. Pastor, uma mensagem especial para o irmão que tem dificuldade de orar, que às vezes ora, mas vem a preguiça, ora 2 dias e volta a quebrar a rotina. As dificuldades devem ser rompidas. Você tem que ter certeza que quando você está ali a ajoelhar, há demônios que estão a interceder para você não orar. Então, irmão, você deve insistir até começar a sentir a água, aquela que o Senhor Jesus prometeu à mulher samaritana, quando ele disse: quem beber da água que eu lhe der, jamais terá sede. As primeiras palavras da oração são palavras de sacrifício, porque é você que começa a orar, mas você precisa insistir até que do alto venha o poder para te ajudar a orar. É importante que naquele momento que você está a orar, demônios estão ali para te impedir de orar. Então, é importante que você busque. É aqui onde entra também a importância do irmão ou irmã falar em línguas. Porque as línguas também te ajudam muito na guerra espiritual. Você começa já a falar em línguas. Quem fala em línguas, o apóstolo Paulo diz: abastece-se a si mesmo, recarrega-se a si mesmo. E as línguas demônios não ouvem, as línguas demônios não barram. É o nível que a pessoa deve alcançar. De igual modo que você persiste na vida, quando as coisas não dão certo, você não se rende. A importância da pessoa na oração persistir até as coisas começarem a dar certo. Até você, é como para quem conhece o poço. Quando a pessoa cava o poço, apanha as primeiras águas, não deve terminar, deve insistir até rasgar o lençol, até achar um manancial de água que não vai parar. É como oração. Ore, até rasgar o lençol. Ao rasgar o lençol, as coisas não serão mais as mesmas. É espírito de derrota, é cobardia espiritual. Você se render àqueles cansaços que te aparecem quando você está para orar. De igual modo que você não se cansa de ir atrás do dinheiro, não se canse de buscar a Deus. Aleluia, aleluia.
Pastor, o tempo voa, temos 3 minutos. Queria pedir últimas considerações ao pastor. Amados, e agradecer o convite, e agradecer a presença aí do telespectador, da telespectadora que estão aqui neste podcast. Partilhe o sinal, faça com que ele chegue para mais pessoas. Que Deus abençoe e sua família. A minha oração é que a partir desta conversa, deste dedo de conversa, a sua vida de oração não seja mais a mesma. Amém. Decida, diga, eu a partir de hoje, eu vou orar. Como diz a canção que está aí a vibrar agora, eu vou orar, porque quando eu oro, tu se revelas a mim. Então, realmente, quando você ora, ele se revela. Decida orar, ore, como nunca. Deus abençoe assim sua família. Muito obrigado, amado internauta que nos acompanha a partir de casa. Muito obrigado a você que tem partilhado os nossos vídeos. Aqui embaixo tem um botão que olha para si, que está sorrindo. Esse botão é de subscreva-se. Subscreva-se ao nosso canal. Permita que a mensagem de Deus impacte mais alma. Partilhe esse vídeo, esse podcast no grupo de família, no grupo de amigos, para que a mensagem de Deus vá mais longe. Não se esqueça também, você é evangélico, irmão cristão, que acompanha as redes sociais, também pode ver mais conteúdos do nosso convidado de hoje, o pastor João Pinicel. Se entrar na tua página de Facebook e digitar Igreja Evangélica Assembleia de Deus Fajardo, encontrará o nosso amado pastor João Pinicel e verá mais conteúdos lá. Fique com Deus, até a próxima. Guardamos por si, próxima semana. Deus te abençoe. Tchau.